Olá, bom dia a todos. Eu sou José Rosa, este é o canal Zé Educando. Estamos aqui numa sexta-feira para mostrar para vocês um bom livro que a gente chamou de Sextou com Livros. Hoje vai ser um pouco diferente, porque essa semana nós tivemos dia 15, de outubro, comemoração do Dia do Professor. E como eu fui professor aí durante 16 anos em Brasília, dando aula em escola pública à noite, e eu tive excelentes professores na minha vida, esse vídeo vai ser uma homenagem a eles. E vai ser uma homenagem através de um dos maiores professores que eu tive na vida. Eu posso dizer que eu tive, apesar de só ter tido uma aula com ele, que foi o grande Darcy Ribeiro, Sociólogo, educador, político, antropólogo, e dos mais conhecidos, escritores, dos mais conhecidos e dos mais famosos e dos melhores desse país, Eu gravei um vídeo com o livro dele chamado Testemunho, é uma autobiografia, um dos últimos livros que ele fez em vida, em janeiro do ano passado, portanto em janeiro de 2024. Então eu vou fazer um breve introito aqui nesse vídeo curto agora, e vou colocar o vídeo que eu fiz ano passado, com esse belo livro dele, nessa sexta-feira do Sextou com Livros. Naquela ocasião, no ano passado, nesse vídeo, eu disse que tinha um episódio comigo e com ele, vamos dizer assim, com uma porrada de outras pessoas, que foi tão marcante na minha vida que eu ia gravar um vídeo sobre isso, E então, é exatamente essa pequena parte desse vídeo de hoje. O que é que acontece? Eu era aluno de Direito na UNB, aí na década de 90, O Darcy morreu em 97, se não me engano, E assim, faltando pouco tempo para ele morrer, acho que uns 2 anos mais ou menos, ele já estava com câncer em alto estágio já da vida dele, já estava careca e tudo do tratamento, da quimioterapia que ele fez, e ele recebeu o título, olha só, de doutor honoris causa pela UNB, ou seja, a universidade que ele criou, Anísio Teixeira. Então, assim, foi fantástico aquilo. E eu estava numa aula de Direito, e aí eu soube que ia ter essa cerimônia, pública, num lugar, num espaço aberto, no anfiteatro da UNB, e todos os alunos da UNB foram convidados. Obviamente que eu larguei as aulas de Direito e eu não podia perder de forma alguma essa aula magna, vamos dizer assim, do grande Darcy Ribeiro, nessa homenagem que ele recebeu o título de doutor honoris causa. Olha o que aconteceu. Fui lá com, sei lá, tinha mais de mil pessoas, entre alunos, professores, a comunidade acadêmica, acho que do Brasil todo, sobretudo de Brasília, quando eu morava lá, estava presente, se fez presente, E na hora que ele entrou, daquele jeito dele simples, e jocoso de ser, e bastante crítico de tudo, até dele mesmo, ele entrou com aquela, eu não sei, chama bata, era verde, se não me engano, verde e branco, um negócio bonito, E o chapéu, o chapéu dele estava torto, A gravata estava meio torta, e o negócio parece que não cabia direito nele, Ele olhou, viu aquilo ali, olhou para o público, não deu nem, era boa tarde, na época, ele só disse assim, rapaz, esse negócio aqui parece que não cabe direito em mim, tá meio estranho. Realmente agora há pouco tempo que eu fui, a semana passada, eu recebi esse mesmo título na Sorbonne, lá em Paris, e também não coube direito em mim, eu achei que ficou meio estranho, então vejam bem, todo mundo deu risada. Imagine, o cara tinha recebido o título de doutor honoris causa pela Universidade de Sorbonne, na França, gente. Preste atenção quem é esse cara, não é verdade? Agora, para além disso, que foi muito interessante esse início da conversa dele, ele passou a meia hora, uma hora falando para todos nós lá, quem estava do lado dele, olha, isso aqui foi bacana. Do lado, o ministro da Educação na época, que era o Paulo Renato, se não me engano. E do outro lado, o Cristóvão Buarque, que era o reitor da UNB naquela ocasião, naquela época. E aí ele se virou para o Paulo Renato, e eu estava bem na frente, assim, presenciei isso, ele se virou para o Paulo Renato, não com o dedo em riste, obviamente, que ele era assim, mas não era uma pessoa mais educada, mas ele encarou, assim, firmemente, o Paulo Renato, e disse com todas as palavras para todo mundo ouvir que o que a educação precisava nesse país eram mais verbas. Ele dizendo, ministro, tem que conseguir mais verbas para a educação. A gente precisa de dinheiro, o professor, as escolas, as universidades, os alunos precisam de dinheiro. Eu achei aquilo fantástico, sabe? Assim, é óbvio, é verdade, Mas ele enfatizou bastante isso junto ao ministro da Educação na época, Você imagina como é interessante, como foi interessante isso, Então, assim, esse episódio da minha vida, que eu sempre digo que foi uma das melhores aulas que eu tive. E eu já tive aula nessa vida, sabe? Eu não paro de ter aula até depois que eu aposentei nesses 5 anos aí, não paro de fazer aula. Mas foi uma coisa assim fantástica essa aula do Darcy Ribeiro. Então esse vídeo de hoje é em homenagem a todos os professores,
em honra justamente a Darcy Ribeiro, que para mim foi um dos maiores professores desse país. Fique então com a continuidade do comentário que eu fiz a respeito desse livro Testemunho, que é belíssimo, sabe? Eu recomendo fortemente a quem se interessar por leitura, educação, história nesse país, que leia esse livro, que é um resumo da vida de Darcy Ribeiro, cerca de 200 páginas apenas. Obrigado por terem vindo até aqui e continuem, né, no vídeo para ver esse belo livro. Um forte abraço. Olá, bom dia a todos. Eu sou José Rosa, este é o canal Zé Educando. Estamos aqui numa sexta-feira para comentar mais um bom livro com vocês. Na verdade, hoje é um excelente livro, né? No que a gente chamou aqui no canal de Sextou com Livros, né? Eu me pergunto por que esse canal já tem 3 anos, né, praticamente de vida, e eu não comentei esse livro ainda, né? Eu achei meio ele ali aleatoriamente nos meus parcos livros aqui dessa pequena biblioteca que eu tenho em casa, e é um dos livros mais bonitos que eu li na minha vida, né? É um livro de 200 páginas, pra vocês terem uma ideia, né? Hoje, fazendo logo o adendo e a explicação, não estou gravando na praia, como eu sempre gravo aqui, no litoral norte de Salvador, em Vilas do Atlântico, porque nós estamos passando por um período de muita chuva, né? Então tenho que gravar aqui dentro de casa. Muito bem. O livro que eu quero comentar com vocês hoje, rapidamente, chama-se Testemunho, de Darcy Ribeiro. É esse livro que eu estou mostrando para vocês agora. É muito difícil, um livro desse tem 200 páginas só, mas ele tem 200 milhões de ideias, sabe? Então comentar em breves minutos é muito difícil para mim. Então talvez esse vídeo extrapole o normal desse meu canal aqui. Muito bem. Começando por Darcy Ribeiro. Se eu for falar sobre Darcy Ribeiro, esse vídeo vai pular para mais de 1 hora, né? Só dele, só a respeito de Darcy Ribeiro. Então vou ter que resumir alguma coisa minha aqui com relação a Darcy Ribeiro e vou para poder entrar no livro, senão a gente não chega lá nunca. Muito bem, Darcy Ribeiro, além de toda a questão formal que eu vou colocar aqui para vocês, está até na orelha do livro, é um resumo muito bom da vida dele, né, de uma maneira geral, né? O Darcy Ribeiro, para mim, foi um dos maiores intelectuais que já passou por esse planeta e por essa terra aqui, Terra Brasília, né? O Pindorama, né? O Brasil nosso, né? De cada dia. Para mim, com relação à educação, que eu sou uma pessoa muito voltada a isso, né? Esse meu canal, meu blog, a minha vida toda, na verdade, muito voltada à educação, ainda é até hoje. Eu acho que no Brasil a gente tem 3 grandes intelectuais da área de educação, né? Paulo Freire, que é o patrono da educação do Brasil. Nós temos Anísio Teixeira, né? Que é o baiano aqui, grande literata, grande professor, né? E educador, sobretudo. E temos Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, ele, além de tudo isso que foi educador, sobretudo, ele foi antropólogo, né, sociólogo, escritor, e ele não se limitou, vamos dizer assim, isso fosse pouco, né, aos seus estudos etnográficos, sociológicos, antropológicos, não, principalmente junto aos índios, né, ele viveu anos, acho que foi uma década, vários anos no Xingó, no interior do Brasil. E não foi só isso, porque ele também foi escritor de romances, né? Os romances dele são lindos, eu acho que eu já li todos eles, né? Eu acho que eu já comentei aqui nesse canal sobre os romances de Darcy Ribeiro. São coisas assim maravilhosas, sabe? A pessoa... E assim, humano, né? Além de também ter sido político, né, gente? E assim, a obra de Darcy Ribeiro é uma coisa assim incomensurável para mim, sabe? Ele morreu, mas ficou aí, essa obra dele, de um dos maiores intelectuais, para mim, desse nosso Brasil. Muito bem. Aqui tem um resuminho para quem não conhece Darcy Ribeiro. Eu vou colocar aqui porque fica até como um registro histórico, né? Então, o Darcy era mineiro de Montes Claros, né? Ele nasceu em 26 de outubro de 1922, então eu também nasci em 26 de outubro. Todo dia que eu faço aniversário eu me lembro dele, não tem jeito, né? Ele formou-se pela Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo em 1946, com especialização em etnologia. Em 1947, iniciou suas atividades profissionais no Serviço de Proteção aos Índios, onde criou o Museu do Índio e dentro dele o primeiro centro de pós-graduação em antropologia cultural do Brasil. Só por isso aí, né, gente? Isso em 1947, vocês imaginem. Elaborou com os irmãos Vilas Boas, famosos irmãos Vilas Boas, os indigenistas, né? O projeto de criação do Parque Indígena do Xingu. Aproximou-se de Anísio Teixeira e da temática educacional em meados de 1950, quando passou a coordenar o Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais. Criou a Universidade de Brasília, onde eu estudei e me formei também lá, né? E foi seu primeiro reitor em 1961.
Foi ministro da Educação e ministro da Casa Civil no governo João Goulart. Aqui não diz, né? Mas ele pegou em armas, né? O João Goulart que fugiu da brincadeira, mas ele ligou para o presidente: ó, presidente, estou aqui armado aqui e vamos... Não queria aceitar a Revolução de 64, né? Muito bem, o golpe, na verdade, que foi um golpe, né? Isso aí pouca gente sabe da questão histórica, né? Como eu estava colocando então, com a instauração do governo militar de 64, exilou-se em diversos países da América Latina, onde foi professor, reformulador e criador de universidades. Se imagine, né, uma personalidade dessa. Assessorou os presidentes Salvador Allende no Chile e Velasco Alvarado no Peru. De volta ao Brasil, fundou, ao lado de Leonardo Brizola, o Partido Democrático Trabalhista, o famoso PDT, que existe até hoje. Por essa legenda, elegeu-se vice-governador do Rio de Janeiro, acumulando as funções de secretário extraordinário de programas especiais e secretário de Cultura. Em 2 gestões do governo fluminense, Darcy Ribeiro construiu 506 Centros Integrados de Educação Pública, ou seja, os famosos CIEPs. Construiu o Sambódromo, a Casa França Brasil é a Biblioteca Pública do Estado, isso no Rio de Janeiro. Também pelo PDT, elegeu senador da República e elaborou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a famosa LDB, né, da Educação Nacional. Sua produção literária transitou desde obras etnográficas até trabalhos ficcionais, como eu falei antes, né, como Maíra, um de seus livros mais famosos, publicado em 13 países diferentes. Em outubro de 1992, foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras. Ninguém é perfeito, né? Foi pela vaidade dele, que ele era vaidoso também, né? Faleceu em 1997, aos 74 anos, de um câncer, né? Rapaz, esse aí foi um resumo da vida de Darcy. É um resumo, porque Darcy dá vários livros, dá vários vídeos, sabe, imensos. Então, isso é um pequeno resuminho da vida de quem foi Darcy Ribeiro. Um dia eu vou contar aqui nesse canal, dar o meu testemunho, eu e Darcy, né? Porque eu tive a honra de ter uma aula com ele, uma coisa assim, que aí merece um vídeo à parte, eu vou fazer ocasionalmente. Muito bem, esse testemunho, esse livro testemunho que eu estou mostrando para vocês, é um livro autobiográfico, sabe? Um livro autobiográfico feito por Darcy Ribeiro, vocês podem imaginar o que vem pela frente, né? Rapaz, eu li esse livro em 2009, ele é de edição que eu tenho, né? É de 2009, é uma edição, esse livro é produzido pela editora da UNB, Universidade de Brasília, não é? E ele é então de 2009, eu li esse livro em 2009 e agora vou reler novamente, né? Depois que eu peguei aqui para comentar com vocês esse belo livro. Então, o que é o testemunho? Um resuminho desse livro. O que vem a ser o livro? O testemunho. É um depoimento apaixonante e apaixonado de Darcy Ribeiro sobre seus sentimentos e fazimentos. De forma vertiginosa, Darcy nos narra, clama sua vida. E é tudo verdade, a vida entre os índios, a produção intelectual, a criação da UNB, a militância política, o exílio, o período latino-americano, o retorno ao Brasil e à vida pública, a briga contra o câncer e os hospitais, seus amores e a luta por justiça social. Mas o relato de Darcy não é só isso, é também o relato de uma geração de intelectuais brasileiros que acreditaram na possibilidade de mudar o Brasil e a América Latina, de tirá-los por meio da educação do que nos anos 1960 era denominado subdesenvolvimentismo. O texto frenético de Darcy nos expõe seu amor pela vida, pelo Brasil e os enfrentamentos vividos por levar este amor às últimas consequências e empunhá-lo com bandeira existencial. O relançamento de testemunho é a forma de agradecer e reverenciar humildemente Darcy Ribeiro, um senador da República. Então, assim, um outro resuminho. No início do livro há um prefácio, né, obviamente, que também é muito bacana, e de um amigo dele, né, que fazia a revisão do livro dele, a montagem do livro dele, chamado Eric Nepomuceno, outro grande intelectual e editor de livros, escritor aqui no nosso país. Eu não vou ler, porque são 5 páginas, né? Então eu não vou ler esse aqui não, ficar muito grande. Mas eu queria pincelar 2 coisas da autoria de Darcy, já ele escrevendo, né? Logo no primeiro capítulo, que o primeiro capítulo tem como título Vivendo e tem como subtítulo Ninguém me ama, ninguém me quer. É muito típico de Darcy, né? Então só os 2 primeiros parágrafos para vocês entenderem como é este livro, o que é este livro e o que é que ele nos oferece, né? De bom assim, né? Da vida de Darcy Ribeiro. Ele diz assim, né? Ele escrevendo: sou um escritor tão abundante quanto desinibido. Escrever ou falar para mim mesmo é a tarefa que mais me agrada e gratifica. Todo entrevistador de rádio, jornal e televisão
sabe que nem é preciso me fazer pergunta, basta ligar o gravador, me deixar falar que eu falo, incansavelmente, para mim, pelo menos. E o segundo parágrafo, que é muito bacana também, ele diz assim, ó, aí ele é vaidoso, obviamente, né? Vocês entendem a personalidade de Darcy Ribeiro, né? Que foi grande. Ele diz assim, por que necessito falar tanto de mim mesmo? Vaidade, de certo. Ele mesmo se percebendo a vaidade dele, né? Admito com toda disfarçatez que gosto mais de mim e que me acho admirável. Creio mesmo que todo modesto tem razão, cada qual sabe de si. O diabo é que ninguém me adianta as expressões de admiração a que faço jus. Injustiçado, entro na liça para tomar o que é meu, a admiração alheia. Não precisava ser assim, mesmo porque gozo de algum prestígio, principalmente entre jovens, que são a gente que mais me importa. Não sou insaciável, mas eu sou insaciável, né? Para quê, né? Aí ele começa o livro assim, é todas as passagens da vida dele, né? Como eu coloquei aqui. E ao final tem um capítulo, o capítulo é praticamente o epílogo, né? Que eu vou fazer questão de deixar registrado aqui, porque eu acredito que vale a pena, até para ficar no canal, esse depoimento, né? Esse testemunho de Darcy Ribeiro. Então, no epílogo ele diz assim, ó, vive o trabalho ungido por um nervo ético, movido por um furor criativo e ativado por tal ambição de fazimento que não me tem o sossego. Ele era uma alma inquieta, né, Darcy Ribeiro. Esta minha servidão cansa muito, é verdade, mas dá uma satisfação que nenhum lazer supera. Meus defeitos ou qualidades maiores, não sei bem, são esta alegria brincalhona que me tira do sério e uma obsessão irresistível por variar. Tantas peles encarnei na vida que não pude realizar-me plenamente em nenhuma delas. Sou etnólogo de campo, indigenista militante, antropólogo teórico, educador apaixonado pelo ensino público básico e também criador e reformulador de universidades. Acresce a isso os ofícios de ensaísta crítico e de romancista confessional, além de ex-revolucionário, militante e político reformista. Que mais? Essa exagerada variação de rumos e gêneros não é recomendável a ninguém, bem sei, e a minha biografia não terá sido proveitosa. Mas a verdade é que diverte muito mais, afinal vivemos não só para servir, mas também e principalmente para viver. E é nisso que mais quisera me esbaldar, né? É Darcy isso aqui, né? Confessa aqui, meu vexado, ele vai fazer uma confissão aqui que é muito bacana, sabe? Que me doeram demais as duas derrotas feias que sofri quando perdi a eleição para governador do estado do Rio de Janeiro, em 1986, e também a de Brizola para a presidência, em 1889. Nós vemos tudo isso, né? Tive 2,4 milhões de votos, é voto pra caramba. A mim me faltaram uns 500 mil para ganhar. A Brizola menos ainda, para ir ao segundo turno, né? Quem foi Lula, vocês lembram bem, né? Que é que tínhamos eleitores, que tantíssimos eleitores estavam fazendo, que não nos viram, não nos amaram e até nos rejeitaram? Sei lá. Apenas sei de ciência certa e confirmei ali que os fatos são teimosos. Só disse, as urnas falaram, eu me calo, mas fiquei com uma suspeita profunda de que fui logrado. Aí veja que reflexão que ele faz nesse finalzinho desse parágrafo aqui, ó. O objetivo da política, como isso é bom para a gente refletir. Olha que ensinamento dele. Ó. O objetivo da política, segundo os melhores mestres, é alcançar o bem comum pela única via praticável, que é atendendo à vontade geral, expressa através de eleições livres. Como contestar? Não contesto, mas alego que isto era para longos períodos, longos prazos e muitas eleições sucessivas, em que se vá pondo debaixo do controle das leis as forças do suborno, do engodo e da falsificação eleitoral. Passamos por isso recentemente, não é verdade? Foi ele dizendo, né, aqui sobre a evolução da política, né, da democracia, é isso que ele quer dizer aqui. Foi a pior trombada que eu levei na vida, as duas derrotas dele, né? Vi, entretanto, que como as demais, poucas
era absorvível, ele sempre foi assim, sempre pensou para frente. Mesmo porque as coisas, em vez de ocorridas, uma vez ocorridas, são inevitáveis, é verdade. E não me esqueço nunca de que há também as alegrias, não poucas, do amor, das vivências, das aventuras que também chovem na gente, graças. E finalizando, ele diz assim: esta é a conta dos meus feitos e malfeitos, dicas, escrituras, fazimentos. Não é pouco. Podia é ser muito mais, se fossem tantas as borrascas, se não fossem tantas as borraças que me caíram em cima e tantos os freios que tive de me livrar. Revelei, mesmo porque temo e suspeito que as coisas importantes da minha vida estão por vir, são as que hei de fazer. Me ajude. É uma coisa, sabe, gente? Eu sou extremamente suspeito, porque eu acho muito difícil ter um intelectual, uma pessoa como Darcy Ribeiro. Eu tive, assim, a felicidade na vida de conhecê-lo, né? Muito bem, fiquem em paz. E realmente, como eu disse a você, esse vídeo hoje foi de 15 minutos, porque não tinha como fazer menos, né? Extrapolamos bastante os 10 minutos de praxe, né? Por favor, curtam o vídeo, comentem o que desejarem, coloque o sininho para receber as notificações e se inscrevam neste canal se não tiver inscrito ainda.